Eh, Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Tiago Henriques, sou poeta Satyagraha. Tal como anunciei há alguns dias, eu estaria aqui fazendo uma live com, com, com profissionais do ramo da literatura, sobretudo. No entanto, estou aqui. A live estava programada para começar às 16 em ponto, mas por alguns inconvenientes vamos ficar uns 10 minutos, ou se não 5, para começarmos então a nossa conversa. Na verdade, essa é uma atividade que eu posso considerar solene, porque vamos fazer a apresentação de um projeto especial. Não é apenas de um livro, mas é de um projeto muito mais grandioso. E desde já eu queria saudar as 3 pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu espero que estejam conosco até o final. Vejo aqui o perfil do projeto. Acredito que já podem solicitar. Não será uma live de só 2 pessoas, vamos fazer com 4 pessoas, 4 profissionais nesse caso, contando comigo. E eu gostava de saber a vocês que me acompanham se conseguem me ouvir perfeitamente. Ótimo, ótimo. Uh, Olá, Boa Diego. tarde. Boa tarde, companheiro. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Como é que estás? Boa tarde, tá me ouvindo bem aí, Tiago? Sim, eu ouço perfeitamente. Ouço perfeitamente. Uh, Então, Diego, nós programamos para 16 horas. Como vamos fazer uma live com as 4 pessoas, eu vi aqui a Bárbara, saudar a Bárbara e certo. Eu acho que a Mara também está já aqui conosco. Pode solicitar, o Wellington também pode solicitar. Já passamos aqui alguns minutinhos. Acredito que estamos em condições, porque já estão todos aqui. Eu tava com um probleminha com a internet minha, eu acho que agora resolveu. Certo. Também não teria como. Um dia como hoje, acredito que os anjos torcem até para nós. Exatamente. Mara e Wellington podem solicitar, podem fazer a solicitação, por favor. A câmera tá boa aí, Tiago? Sim, mas eu te ouço bem, apenas vejo com um pouquinho de falhas. Eu acredito que deve Cama ser tá questão de muito internet. esbagaçada, assim. É porque eu não tô entendendo a câmera aqui, porque deve ser esse probleminha da internet, então. Deve ser por causa da chuva. Então, mas dá Exatamente. pra... Tá bem aí a câmera agora ou não? Sim, melhorou, melhorou. Então tá bom. O Wellington fez aqui a solicitação, acredito que vai entrar já. E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Wellington. Como é que estás? Tudo bom, graças a Deus. Ansioso aí pra gente bater um papo bem legal. Ótimo, ótimo. Eu também estou ansioso, mas estou bem. Boa tarde, Ed. Tim, 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 tim. Vou só aqui fazer a fixação do tema da nossa conversa e eu gostava de pedir que partilhassem o link. Vou compartilhar aqui, vou mandar um aviãozinho aqui pro pessoal aqui. Certo. Diego também pode fazer o mesmo. Eu vou fazer aqui também o mesmo. Convidar todo mundo
Hoje é o dia, então ninguém pode faltar. A Mara comunicou a algum de vocês se vai conseguir entrar ou não? Não, pra mim não. Não vi nada. Ah, pois. Então o que é que fazemos? Esperamos um pouquinho ela ou podemos começar? Deixem-me só ver aqui em que tempo estamos. Bem, estamos em 16 horas e 6. Estamos apenas nós três. Como a intenção é depois deixar a live gravada, eu acredito que depois vamos postar para deixar o pessoal nos acompanhar, ou pelo menos ter a noção de tudo que tratamos. Principalmente que tem pessoas que estão em outros países, né? E aí consegue acompanhar em outros horários. Exatamente. Depois, consegue ver depois o restante do pessoal que está em outros lugares. Com certeza. Por exemplo, para Angola, esta hora são 20 horas, enquanto que aqui no Brasil são 16 horas. Ótimo. Já tínhamos aqui um número um pouquinho mais elevado de pessoas. As pessoas vão saindo, talvez por esse compasso de espera que estamos a fazer. Mas eu queria pedir a todos que vão entrando, vamos fazer a apresentação de um projeto especial, vamos falar de literatura. Então não saiam, por favor, acompanhem-nos. Esse é o objetivo, é apresentar para vocês. Então brindem-nos com a vossa presença. Assistam-nos, vejam-nos, ouçam-nos. Tiago, Sim, tá me ouvindo? estou sim. Eu estou a ouvi-lo, Diego. Sim. Sim, sim. Bem, olha, eu acho que a gente pode começar e vamos deixar gravado. Não temos quase ninguém, além de nós. O pessoal entra e sai. Eu acho que a Mara também já não vem. Ou talvez ela, como não comunicou, fica um pouquinho difícil nós saber se vem ou não. No entanto, Mas vamos iniciar, Thiago, que aí a gente exatamente. vai fazendo, vai falando, Certamente. aí falando os pontos, de como fica gravado, depois a gente pode pegar esses recortes, pode ver o que dá para fazer com o material. Exatamente. Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Tiago Henriques, sou poeta satyagraha. Hoje é um dia que eu posso considerar solene, porque nós vamos fazer a apresentação de um projeto de caráter internacional, sobretudo ligado à literatura. Não só para a literatura escrita, porque o projeto é extremamente completo, tem a parte escrita e tem várias outras componentes que nós vamos abordar aqui. No entanto, para essa apresentação, eu tenho comigo aqui hoje o Wellington Duarte e o escritor Dani Malta. O Wellington Duarte trabalha com publicidade e o Dani Malta é escritor e professor. Eu acredito que, para além do que eu citei aqui, estes dois profissionais têm
têm outras atribuições, não só profissionais, assim como acadêmicas. No entanto, eu vou procurar explorar ao máximo ao longo dessa apresentação e saber um pouquinho sobre quem são e o que projeto é este. Bem, antes de dar a palavra para eles, eu vou falar um pouquinho do projeto assim em palavras miúdas mesmo, em pouquíssimas palavras. O projeto Bicharge é uma trilogia poética e, ao mesmo tempo, também é um projeto literário que comporta várias modalidades artísticas, desde a parte escrita, nesse caso, a música, podcast, ilustrações, e temos ainda previsões de alargar o projeto para desenhos animados, para animações. Já temos tudo isso encaminhado. E dentro desse projeto eu diria que quase tudo é surpresa, mas a grande surpresa mesmo são as traduções. O projeto é composto por pessoas de vários países. Eu, por exemplo, sou angolano, o Wellington é brasileiro, o Diego Dani Malta também é brasileiro, mas o projeto é muito extenso. Temos em torno de quase 20 pessoas a trabalharem, mas todos profissionais e espalhados pelo mundo. E, tal como eu disse, de anunciar a grande surpresa, nós temos as traduções do inglês, do francês, do russo, e temos previstas para os 2 próximos lançamentos a tradução do espanhol e do japonês. No entanto, hoje nós vamos fazer a apresentação, a primeira apresentação oficial do projeto e não do livro, simplesmente. Vamos falar sobre o projeto de forma geral, para deixar os nossos seguidores, então, por dentro de tudo, porque já temos as previsões lançadas para as primeiras impressões. Como o Dani Malta é o mentor do projeto, eu gostava antes de começar a conversa com o Elito Duarte. Eu não sei porque se eu é que não o vejo simplesmente, mas talvez pode ser que desligou a câmera. Mas tudo bem, acho que nós conseguimos ouvir. Então, Wellington, eu gostava que falasse um pouco de ti, para entrarmos então a falar do projeto antes. Por favor, tenha bondade. Olá pessoal, boa tarde. Então eu sou o Wellington Duarte, né? Já trabalhei com parte de publicidade, marketing, já tem uns 3 anos já. E eu conheci o projeto Bicharge tem mais ou menos uns 8 meses, 7, 8 meses. Fui apresentado primeiramente pelo Diego, né? E o Diego ele me apresentou ali o projeto. E a gente foi conhecendo, foi apresentando as pessoas. E ao início eu fiquei bem interessado pela parte literária. E bem no início também eu lancei um desafio que era: escreva seu primeiro livro em 21 dias. Ele participou do desafio. Várias pessoas que estavam num grupo ali também participaram. E ele foi um dos que participou ali do grupo. A gente foi conversando, foi conhecendo, foi me apresentando mais o projeto. E daí, por diante, eu vim entender, né, mais ainda a fundo, após várias reuniões, e a gente abraçou a causa mesmo de vez. É um projeto que vai poder atingir tanto o adulto quanto a criança. A gente tem uma expansão a nível nacional, internacional. Vamos lançar primeiramente no Brasil, que são as obras literárias na língua portuguesa. Depois nós vamos partir para os lançamentos internacionais. E é muito interessante porque o projeto ele não foca somente na escrita, né, no contexto escrito. Ele é um projeto que ele abrange um pouco mais, então ele vai um pouco mais adiante, aí focado também em parte musical, focado também em parte de podcast. Então a gente vai trazer outras coisas ao longo do projeto. E hoje o projeto inicialmente vai começar pelo lançamento do livro. Então, assim, da minha parte, é essa parte mesmo de publicidade, de marketing, de orientar, de conversar, de trazer algumas coisas que têm sido importantes ao longo do projeto. Então, eu acho que dessa parte de mentoria, de acompanhamento, eu tenho feito essa parte aí. E agora, por último, a gente fez a construção do site,
já está pronto, já pode ser acessado também. E é isso. Da minha parte, acho que seria essas questões. Ótimo, ótimo. Olha, você como trabalha com orientação de comunicação, né, de projetos, eu acredito que ao olhar para o projeto alguma coisa chamou a atenção. No entanto, eu queria saber de ti qual é o diferencial desse projeto. O projeto é cheio de curiosidades e grandes novidades, mas enquanto alguém que trabalha com marketing, acredito que conseguiu vislumbrar alguma coisa a mais. Eu gostava de saber qual é o diferencial que você vislumbrou dentro do projeto, além das que você citou, ou além dos que citou. Uma coisa muito importante, quando nós vamos olhar para um projeto como esse, o áudio do Diego está muito ruim. Diego, olá, tenta sair, por favor, tenta sair e entra com o outro perfil, tal como disse que é para eu solicitar, para facilitar a comunicação, por favor. Opa, eu não sei qual é o... Então, como você me perguntou, no caso, assim, o que chama mais atenção olhando para um projeto como esse? Então, o que chama mais atenção porque ele não é um projeto, assim, não é um trabalho que a gente vai focar só em um nicho específico ou focar só em algo específico. Ele tem uma abrangência de mercado muito grande. Então, assim, a gente vai poder trabalhar toda essa parte literária, a gente vai poder trabalhar toda a parte de música, toda a parte de visuais. Então, a gente abrange um mercado muito amplo. Quando você tem um produto que ele é multilateral, ou seja, ele vai alcançar outros mercados, ele vai entrar em uma outra esteira, você consegue ter escala, você consegue ter venda, você consegue diversificar essa venda. Então eu vi esse potencial dentro do projeto. Não era só um livro, não era só charges, não era só histórias, é um material que ele tem um grande potencial amplo. É igual eu pegar e comparar, por exemplo, você conhece já a obra literária da Galinha Pintadinha. A Galinha Pintadinha, eu já falei algumas vezes, eles foram lançados como livro, depois foram para as músicas e assim por diante. Então, o nosso projeto ele segue dentro da mesma linha. Lógico que não dá para se comparar, né? É uma comunicação um pouquinho diferente. A gente foca em uma comunicação que vai falar de vários animais da fauna, da flora, diferente. Então, a gente não fica focado somente em um tipo de animal, né, que é o do exemplo que eu dei. Mas a gente não, vai explorar bastante outros animais, vai trazer alguns animais que são muito importantes dentro da flora, da fauna brasileira, e vai trazer essa relevância para eles, né? Trazer essa relevância, igual fala do tatu, né? Fala ali de alguns animais que são bem ícones mesmo da língua popular brasileira. E dentro desses animais, lógico, a gente vai poder levar isso para nível internacional, que vai ser muito interessante. Ótimo, ótimo. Olha, você fez referência a algo extremamente importante. Me deu logo a perceber que, para além do lado artístico, também consegues vislumbrar o lado educacional da coisa, porque eu acredito que todo livro, para conseguir marcar gerações, conseguir se firmar dentro do mercado, precisa fornecer determinados elementos. E a educação é um dos. Hoje, mais do que importante, a discussão sobre o ambiente está muito assente. E eu acredito que essa referência que você faz sobre o material, trazer a discussão esses elementos, trazer a concepção das pessoas sobre os animais, sobretudo, é assim, eu acho que é extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. Eu não sei se o Diego está em condições para começar a falar, então. Dê só um sinal. Se não tiver, a gente vai continuar a conversa, porque estou com dificuldades de... Você está me ouvindo, Thiago? Sim, eu estou a ouvi-lo, mas com cortes.
tem como pegar outra posição, escolher um outro cantinho, talvez isso também pode estar a interferir. Tá cortando bastante. Opa, Eu não consigo ouvir ele. eu também já não consigo ouvir, infelizmente. Vamos seguindo aí, a gente faz a entrevista, a gente vai conversando do projeto e depois na próxima live ele participa. Exato. Ou ele entra com outro perfil. Tá certo, sem problemas. Ele saiu. Bem, ainda temos aqui alguém nos acompanhando. Dizer que a nossa live seria com 4 pessoas, com 4 profissionais. Um do ramo das ilustrações, outro publicidade, um professor e escritor, e eu que também sou estudante e escritor, em ascensão nesse caso. Mas infelizmente por problemas de internet não estamos a conseguir manter todo mundo aqui. Mas só lembrar que não estamos a falar de... estamos a apresentar um projeto ligado à literatura, mas que perpassa a literatura, a música, as animações, ilustrações. É um projeto extremamente abrangente, tal como o Wellington fez referência aqui. Como é que foi para ti, por exemplo, receber um convite? Disseste que foi difícil, mas acredito que mais do que difícil também você teve que balançar, né? Teve que olhar para o projeto e fazer esse balanço. Qual é a vantagem que eu tenho? É só no ramo, é só para angariar alguns fundos? Ganho também alguma coisa, sobretudo para a minha biografia, por exemplo? Nesse caso é bem importante, porque assim, quando você vai falar de projetos, sempre tem gente oferecendo alguma coisa o tempo todo na internet. Toda hora alguém chega no seu direct, alguém chega no seu WhatsApp, faz proposta, te oferece isso, te oferece aquilo. Então, nós temos pessoas oferecendo algumas coisas, né? E poder ponderar e olhar o que realmente faz sentido é o que é importante. Você olhar o projeto, dar uma analisada, ver o que é primeiro, ver o que está sendo pedido, para depois tomar uma decisão. Então, assim, no começo eu lembro que eu pedi para me mostrar, fui conhecendo, fui vendo, fui ouvindo, fui ficando ali um pouco mais de stand-by, eu não falava tanto, mas ouvia e prestava atenção. E depois que eu fui conhecendo as obras e participando de algumas reuniões, eu fui entendendo mais qual que era a magnitude, o que o projeto tinha para oferecer, e eu comecei a me expor um pouco mais, comecei a falar um pouco mais no grupo, comecei a aparecer um pouco mais, dar as minhas opiniões. Então, eu acho que todo mundo que vai participar de um projeto, ou, enfim, precisa olhar isso daí. Você precisa ver o que realmente você está entrando, né? E eu já falei, o potencial que eu enxerguei dentro do projeto vai agregar dentro da minha carreira, vai agregar dentro da minha parte profissional, para mim se torna também um portfólio, se torna um case. Então é importante poder se envolver em projetos assim, porque como a gente falou aqui, não é algo que se envolve somente a âmbito nacional, a gente está falando de algo que vai para o internacional. Então quando a gente já foi falado ali que a gente tem já o inglês pronto, a gente já tem o russo pronto, italiano, então a gente já tem outras línguas do material que já está pronta, né, que já está próximo de ser também lançado futuramente. Então, isso gera um peso, né? Igual eu falei para você, a gente tem uma esteira do produto para ser lançado ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, não é só um volume, a gente já tem outros volumes também que já estão em processo de construção. Então, não é um produto que está limitado, ele é um produto que já vem, um projeto que já entrou com uma bagagem muito grande, já entra com uma pegada muito grande. Então, isso para o meu lado profissional é muito bom. Exatamente. Olha, falando da minha experiência, eu quando mantive contato com o Diego sobre o projeto, eu também tive que fazer essas avaliações, porque hoje, mais do que nunca, está todo mundo apressado e acabamos sempre pensando que não temos tempo. Um ou outro projeto que talvez não nos ocupa muito, nós, quer dizer, descarregamos todas as nossas desculpas. Então eu tive que ponderar também essas questões e ver então qual seria, não só as vantagens para mim, porque
Hoje nós devemos pensar mais do que as nossas vantagens, devemos pensar as vantagens para os outros e também para a própria literatura em si. Primeiro é que eu consegui ver uma visão diferente, muito nova para a minha carreira artística, porque eu escrevo faz algum tempo, tenho algumas coisas publicadas em colaboração com outros escritores, tanto angolanos como brasileiros, mas eu confesso que nunca vi nada igual. Apresentaram os textos, eu eu lembro de nunca ter visto assim algo parecido. Primeiro por quê? Porque já tinha naturalmente 3 obras a apresentar. Quer dizer, é muito incomum alguém começar e lançar já uma trilogia. Segundo, porque quando apresentaram o projeto já tinha planos muito bem assentes sobre o que é que se pensava para engrandecê-lo. Eu digo em alto e bom tom que não existe para todos o privilégio de fazer traduções para uma primeira obra ou para um primeiro lançamento. Apesar de que o Diego já tem outros lançamentos, mas para este, eu chamo isso de privilégio, porque não é comum. E vê que não temos apenas uma tradução. Nós temos aproximadamente 5 línguas. Então, isso é um diferencial extremamente importante para fazer menção. Bem, só aqui pedir a Mara que faça de novo a solicitação. Eu vi a solicitação, mas perdi-a. Por favor, faça de novo. Agradeço. Exatamente. Enquanto vou esperando a solicitação da Mara, vou continuar aqui. Então, isso chamou bastante atenção. E outra questão que também eu acho importante de relacionar ou de chamar aqui ao conhecimento do público é o fato de o projeto abranger pessoas de vários pontos do mundo. Por exemplo, nós temos pessoas que estão na Espanha, temos pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão aqui no Brasil. E além de ter pessoas que estão em diferentes pontos, que eu acho que além desses países existem outros noutros países, temos pessoas que falam outras línguas. Então, isso chamou bastante atenção também. Daí que eu aceitei logo no princípio fazer parte do projeto. Diego, infelizmente a tua comunicação continua. Diego, vamos fazer assim. Vamos terminar essa conversa e depois a gente programa um outro dia para falar sobre o projeto de forma geral na tua visão enquanto leitor. Sim, estou a ouvi-lo, mas com muitos cortes. Ouço, mas com muitos cortes e a imagem praticamente não aparece. Vá lá, agora tenta ainda falar. Opa, infelizmente não. Não tem. Tá bem difícil a comunicação dele hoje. Com certeza. Eu não sei porquê que só hoje a internet nos está a trazer esses problemas. Mas é próprio, a tecnologia. E é interessante que a gente sempre faz reuniões, sempre estava de boa a internet dele, e hoje tá dando problema, mas às vezes acontece mesmo. Exatamente. As tecnologias são, infelizmente, bem desse jeito. Eu também não consigo meter a Mara na live, não sei porquê. Ela fez a solicitação, eu tentei aceitar,
mas não deu certo. Acho que deve ser mesmo problema de internet. Mas eu recebo aqui alguma notificação do Instagram de que só posso permitir 3 pessoas. O normal seriam 3, comigo seríamos 4. Eu não sei porquê. É, Bem, vamos seguir para não termos que deixar as pessoas aqui só a nos olharem sem ouvir exatamente sobre o projeto. E qual é? Eu acho que mais do que ser abrangente, também existe um ponto que eu acho importante falares enquanto publicitário. Existem projetos que eu acho que dificultam até a comunicação. Qual é o ponto fácil que podia ser utilizado, por exemplo, para conseguir orientar ou dirigir a comunicação desse projeto, na tua visão enquanto publicitário, Wellington? você fala na questão de fazer a publicidade do projeto ou de fazer a comunicação para o grupo? Não, nós hoje falamos do projeto e dentro do projeto temos o livro, ou temos os livros. A comunicação de forma geral. Ah, tá. Né? A comunicação para o projeto ela não é uma comunicação muito difícil, né? Eu vi até que agora os próprios... o designer fez algumas artes bem legais, utilizando algumas pessoas, colocando como se o livro estivesse na mão, super-heróis. Então a gente consegue trabalhar uma linguagem bem tranquila, dá para trabalhar muita coisa, dá para fazer muita ação. A gente pode comunicar tanto com o professor, tanto com o aluno, com criança, com jovem, com adulto. Então a gente tem uma gama muito ampla de pessoas que a gente pode se comunicar e sendo assim fica mais fácil falar com essas pessoas, mostrar o projeto, mostrar o livro, mostrar o que é o Bicharge, né? E quando as pessoas começarem a ler, começarem a entender as histórias, começarem a compartilhar, começarem a ter essa conexão com as histórias, a gente vai conseguir ir ganhando essa divulgação também mais das pessoas, né? Eu sempre vi que o nosso primeiro público, ele é mais voltado para crianças, então são pais, né, que vão comprar para os seus filhos, e principalmente focar na questão das ilustrações, que nós temos lá locais onde os filhos vão poder pintar, vão poder completar os desenhos. Então a gente tem esse público aí, que é um público mais infantil, e também os professores em escolas, né, de escolas, para podermos trabalhar o material nessas escolas, algo mais pedagógico. Lógico que pode ser ampliado para todos, né, eu estou dizendo que pode ser para todos, mas a gente vê um grande potencial dentro desses núcleos, né, que são crianças, e a parte um pouco mais ali de professores para trabalhar nas suas escolas, trazer as ilustrações, porque é um material que você vai poder ler e também pintar, ou só ler, então a gente vai poder trabalhar essas questões aí, que é bem interessante, né? É um material que ele vai ter vida, né? Então, além de você ler, vai ter alguns lugares que você vai poder estar pintando, estar completando desenho, então é algo bem interessante. Exatamente. E também, ainda mesmo dentro dessa questão da comunicação, para além da abrangência, que estamos aqui a citar e recitar, é importante ressaltar que nós temos em construção o nosso site do projeto. Daí que eu gostava que falasse também um pouquinho sobre as vantagens do site para o projeto, assim, em poucas palavras. Temos aqui a Mara. Antes eu gostava de saudar a Mara e depois dar a palavra, depois de tu falares um pouquinho sobre o site. Boa tarde, Mara. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, a questão do site, ele é importante em qualquer negócio, né? Então, vamos supor, tudo que você quer comunicar na internet, você precisa ter um site. A gente fala assim, basta você ter uma página no Facebook e um Instagram, ok. Mas o site é o seu endereço na internet, é o seu lote, é o seu lugar, onde é seu. Ali você vai pôr a sua comunicação, você vai pôr a sua mensagem, vai pôr o seu link de compra, vai pôr o que você precisa ter dentro dele. Então, todo negócio, todo projeto, ele precisa ter um site para ele poder existir na internet. Você pode estar no Facebook, pode estar no Instagram, nós também já estamos nessas plataformas,
Mas o site, ele é a sua casa, é o lugar onde você vai falar, não, o que é meu, chegou até aqui, aqui você compra, aqui você lê, aqui você ouve, aqui você conhece, aqui você se interage. Então o site, ele se torna o nosso negócio na internet, né? Então, quando alguém quiser achar o Bichard, onde que ele vai? Ele não vai vir aqui na minha casa, ele não vai aí na casa do Thiago, ele não vai na casa do... Não, ele vai entrar no nosso site. Então a nossa casa, o lugar que o Bichard existe mesmo é o site, entendeu? O endereço web. Então as pessoas vão poder entrar no site, nos encontrar, ver quem somos, ver as nossas literaturas, ver as nossas obras, né? Ver o que nós estamos fazendo, ver quais são os podcasts que vão sendo lançados depois, vão poder ver as músicas, vão poder comprar os volumes que estão disponíveis para venda, enfim, vão poder deixar um depoimento, vão poder achar o endereço para enviar alguma coisa, fazer uma parceria. Então o site, ele tem toda essa importância. Exatamente. Então, eu estava aqui a falar inúmeras vezes sobre a Mara. A intenção era para fazer com 4 pessoas, mas estamos com problemas na internet. Tendo em conta o tempo, eu gostava de dizer um pouquinho. A Mara é ilustradora do nosso projeto de Charge. Eu acredito que ela, mais do que ninguém, vai falar-nos um pouquinho sobre a sua experiência no projeto, quando é que entrou, o que é que lhe motivou e quais são as curiosidades. E também aproveitar desde já, falar um pouquinho sobre o teu trabalho, porque eu acredito que muito poucas pessoas conhecem de forma profunda sobre o que é um ilustrador e o que é uma ilustração de verdade. À vontade, Mara. Obrigado. Boa tarde para vocês. Infelizmente não podemos ter o Diego, né? A chuva atrapalhou um pouquinho. Aqui também estava chovendo bastante, mas agora deu uma paradinha. Agora vamos ver se a gente consegue, né? A gente não pode contar com tudo, né? Então, eu conheci o Diego a partir das redes sociais, né? Eu fazia minhas ilustrações e ficava divulgando. Então ele entrou em contato comigo e perguntou se eu queria fazer parte do Bicharge. Eu fiquei, uai, será que é verdade, né? Porque um escritor chegar assim na pessoa e já querer conversar assim. Aí eu fiquei meio com o pé atrás, mas aí eu falei, não, vamos conversar, né? Aí ele começou a me explicar e tudo, e aí eu comecei a me interessar, né? Eu já queria começar a trabalhar com ilustrações infantis, né? E daí eu comecei a trabalhar para ele, né? Fiquei fazendo as ilustrações. Ele já mandou logo de cara todas as poesias que ele tinha. E aí eu fui metendo a cara. Falei, ainda fiquei assim, será que é verdade mesmo? Não, será que é verdade? Porque 57 ilustrações, aí, mas graças a Deus, né? Fiz tudo. Já tem um ano que eu conheço o Diego, entendeu? Conheço o projeto Bicharge e foi maravilhoso, foi um prazer muito grande estar trabalhando com essas ilustrações. Conhecer também mais sobre ilustrações, né? Porque quando eu entrei, eu só estava querendo fazer, né? Não sabia de fato como era que eu ia fazer. Então, ficar colocando direitinho cada ilustração certinha nas folhas, nos papéis, e aí saber direitinho como é que tinha que fazer, tive que estudar para saber pegar direitinho nas coisas, fazer, estudar aquarela. Aí, mas graças a Deus deu certo, né? E hoje nós temos aí o Bicharge com 3 volumes. E vamos que vamos, né? Eu gosto muito de conversar com o Diego, ele é muito, assim, eufórico, mas o que ele fala, né, a gente tem que escutar, porque ele é um cara muito inteligente. Eu gostei muito de trabalhar com ele, espero trabalhar mais futuramente. E Boa, foi um boa. prazer enorme. Eu Bem, é adorei estar extremamente desenhando interessante e quero criar mais ainda. saber que nós temos num projeto artístico vários artistas extremamente profissionais. Eu acho que isso chama a atenção, porque tal como nós mencionamos no nosso texto da apresentação, vamos postar ainda hoje junto com essa live, Uhum.
não é comum juntar tanta gente na arte e tanta gente profissional. Não é comum. Então eu acho que esse projeto por si só já Não. tem aspectos que o diferenciam. E distante, Exatamente, né? Tanta gente distante, exatamente. porque nós não E nunca somos nem se vizinhos, viu. né? Somos bem distantes. Praticamente não, Nunca nem sentou pra tomar um café junto. Pois é. Então, com certeza. oi? Praticamente nem nos conhecemos assim, além das telas. Pois é. E eu acho que também faz todo sentido, já que entrou um pouquinho atrasada por conta desse problema da internet, falar-nos Exatamente. um pouquinho do teu trabalho. Quanto tempo tá ilustra? Pode falar assim de forma resumida, já que o Instagram põe aqui alguns limites. E qual é o diferencial de, desse projeto para a tua carreira enquanto Uhum. ilustradora? Ah, eu desenho desde sempre. Eu costumo dizer que eu desenho sempre. Então, mas aí eu fazia mais os desenhos técnicos, né? Mas era foto, era quadros, pintura em telas. Aí eu falei, não, eu tenho que seguir um nicho e tenho que fazer outra coisa. Eu quero fazer outra coisa. Mas eu sempre lembrava que quando eu era criança, eu adorava ver as ilustrações dos livros. Não queria nem ler, mas ficar vendo as ilustrações eu queria. E aí eu fui estudar um pouco para saber sobre ilustrações infantis, né? E aí foi onde eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer. E aí comecei. Foi onde eu comecei a divulgar os meus desenhos infantis, né? E o Diego foi o primeiro que acertou lá o dedinho e falou: vou contratar essa mulher, eu vou chamar essa mulher. E assim, na minha vida, o desenho para mim é tudo, sabe? Eu adoro o que eu faço. As minhas cores são bem calmas, eu acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto muito da calmaria, não gosto muito de lugares, de coisas obscuras. E eu levei isso para as ilustrações, né? Trouxe cores mais calmas, mais vibrante, mais com aquele tom de pastel, mais assim. E o que trouxe para mim foi só felicidade, né? Hoje assim eu falo, o pessoal pergunta para mim, você é o quê? Eu falo, eu sou Não, ilustradora. tem de Eu já posso aproveitar, me tem de chamar de aproveitar. ilustradora, né? Então eu já vou vender o Exatamente, meu peixe. Para mim, tem que com aproveitar, né? certeza. Tem E que tem Já que tem um rasgar um aproveitar, portfólio bem pouquinho, grande já. puxar com um pouquinho a certeza. sardinha pra Eu acho que gente. quem, depois da live, as pessoas podem Mas, ir lá acompanhar os nossos trabalhos. Essa expressão que eu estou a utilizar, profissionais extremamente criteriosos, pessoas extremamente exatamente. profissionais, faz todo sentido. E eu acho que vocês podem provar isso Faça o favor, né? contemplando os trabalhos das pessoas que estão aqui a falar conosco. E todo mundo, eu acho que normalmente quando vai num projeto, a pergunta que se faz sempre é o que é que as pessoas podem esperar? Apesar de que as pessoas já têm visto o nosso trabalho, assim, lançado aos poucos na internet, mas vale a pena também ouvir de você, enquanto ilustradora, o que é que as pessoas podem esperar quanto à qualidade das ilustrações, quanto à qualidade uh, do trabalho de forma geral. O Diego trabalhou muito o psicológico, né? Colocando ali bichos, né? Bichos de forma geral, como você mesmo disse, que não trabalha um bicho só, trabalha vários bichos, né? E isso é importante para a fauna brasileira, né? Não só da brasileira, mas de todos os outros lugares, porque se não sabe qual bicho é no Brasil, se não conhece ele, vai passar a conhecer. Se não tem, tem outro nome em outros países, né? Então, isso é uma forma de abranger, né? De conectar conhecimentos. Então, eu acredito muito no potencial do Bicharge, né?
Não é à toa que eu quis fazer parte disso, né? E porque tem coisas que a gente pode falar assim, ah, não, eu vou desenhar só porque eu vou desenhar. Não pode ser assim, entendeu? Tem que ter um porquê. E eu acredito muito no projeto, né? O, o Bicharge fala muito nas brincadeiras, sempre tem aquele tom de brincadeira, de zoação, uma charge, né? Como o nome já diz, né? Bicho com charge. Então, você não pode esperar que seja Exatamente. uma briga, porque Eu não tem aqui, jeito, logo porque no início, eu vai cair acabei na não mencionando gargalhada esse antes facto, disso. que eu podia até dizer como uma curiosidade, o que é a formação do nome do projeto Bicharge, tal como a Mara fez menção, é a junção de praticamente duas expressões, Uhum, ou dois substantivos, né? Bicho e charge. E eu acho que todo, com certeza. exato. E um ponto extremamente importante, E charge nada só mais mesmo a é que uma partir do nome nós já brincadeira, né? conseguimos encontrar alguma coisa valiosa, porque as charges, para além de terem aquele lado muito humorístico, eu acho que acontece em quase todos os países. As charges são muito educativas. Hoje, se olharmos para as escolas do ensino fundamental, um dos elementos Exato. mais usados são as charges. Apesar de que hoje as pessoas já começam a usar os emojis, mas as charges são fundamental para a formação. Porque a pessoa consegue encontrar... A gente só vê as charges nos livros, aquelas políticas, né? As charges de politicagem, mas tendo o conteúdo do Bicharge, né? Já tem os bichos, né? Que a gente nunca viu isso. A gente não vê isso no dia a dia. Brincadeira entre bicho e outro, né? Ou tirar sarro do que acontece Exatamente. com o Então, reino esse é um animal. Então, diferencial. Quer dizer, eu estou é sempre a diferente, tocar né? nesse ponto sobre o lado educacional do projeto. Todo e qualquer livro. O Diego é professor, tem aqui pessoas muito bem estudadas. Isso. Eu sou estudante, né? E eu acho que mais do que nunca olhar para esse ponto é extremamente importante. Extremamente. Infelizmente o Wellington teve que sair, eu acho que apareceu um contratempo e o Diego conseguiu entrar. Diego, diga alguma coisa para ver se conseguimos ouvi-lo. Eu ia dizer sobre o projeto, né? O projeto surgiu em 2011, registrado inicialmente na Biblioteca Nacional e, por último, pela Câmara Brasileira do Livro. E com o surgimento da pandemia, resolvi colocar esse projeto em prática, né? E que foi inspirado para meus filhos, na época, por início, porque eu queria oferecer a eles uma leitura de qualidade, como se fosse um presente meu para eles. E também para que todas as crianças que serão beneficiadas com a qualidade literária desses textos fossem, né, beneficiadas, todas as crianças. E a princípio, minha intenção era que o livro fosse para o público infantil, mas se expandiu, né? Meu grande sonho era que meus textos fossem ilustrados, complementados com as histórias, complementando as histórias junto às ilustrações. Então comecei a procurar ilustradores através das redes sociais que tivesse interesse em colaborar comigo nesse projeto que ainda estava no início. Mas logo percebi que o projeto estava caminhando muito bem. E comecei a convidar outros profissionais, como tradutores, web design, publicitários, revisores, mediadores, e também para compor o podcast e o musical, para agregar os valores, agregar mais valores a essa obra. O que eu jamais imaginaria era que fosse construir aos poucos uma equipe tão dedicada e capacitada, no qual produzimos um projeto tão grandioso como este. O projeto consiste em 171 textos, que divididos por 3 formou-se a trilogia Bicharge,
sendo essa surpresa grandiosa, que terá não apenas o primeiro, como o segundo e terceiro volume. E a maior surpresa será para os leitores os próprios textos que são surpreendentes. Além disso, quem adquirir o exemplar terá como brinde um lindo marcador de página. No momento, o projeto não possui uma faixa etária ideal, como eu mesmo digo, já que crianças, jovens e adultos vão se deliciar com a versatilidade, humor e a didática dos textos. Eu já fiz um outro livro, No Espelho Eu Sou Você. Eu estava com ele até em mãos. Mas quando produzi o mesmo, eu não tinha essa experiência, nem conhecimento no mundo editorial, na publicidade, no marketing, e muito menos uma equipe de apoio. Tive sim uma boa vendagem, mas estrutura maior eu só pude entender depois de conhecer esse pessoal, que hoje faz parte da equipe. Portanto, eu só tenho a agradecer a participação de todos os envolvidos, de diferentes segmentos, para a composição desse trabalho artístico tão complexo e completo. Como ficou ele? Um bom trabalho, mesmo sendo individual. O primeiro. Mas esse ficou ainda melhor por conta da qualidade, do profissionalismo e pluralidade de ideias que tem embutido dentro desse projeto magnífico, divertidíssimo e envolvente. É o que eu penso. Olha, quando fala assim de projeto... Conseguiu ouvir? Certo. Ouvi perfeitamente, e eu acho que os que nos acompanham também ouviram. Olha, quando fala do projeto, é extremamente... As tuas falas são muito envolventes, porque fala do projeto demonstrando assim muita responsabilidade, não só de um escritor já experimentado, mas também de um acadêmico, e eu acho que isso é fundamental. Hoje, nós, quando lançamos alguma coisa, precisamos de alguma forma pensar na nossa responsabilidade social. E o projeto Bicharge tem todos esses elementos contemplados. Mas tem uma questão que eu acho que é importante fazê-la. De onde é que surgiu a ideia de alargar o projeto na dimensão em que está? Porque eu acho que nas nossas conversas temos pensado de alguma forma que o projeto ainda vai crescer mais. Vamos acrescentar algumas coisas que ainda estão nos pensamentos, né? Pode falar, Thiago. Sim, eu queria saber como é que surgiu, eu queria saber e também deixar aqui o pessoal saber como é que surgiu a ideia de juntar música, podcast, ilustrações, poesia, num só espaço, né, para um único projeto. Como é que surgiu essa ideia? Porque eu acho que não foi de repente só vou fazer assim. Eu acho que de alguma forma o Diego pensou em diferenciar-se. É isso que nós queremos saber. O Bicharge teve nisso, tipo assim, humilde. Teve uma iniciação bem humilde. Então, eu comecei com os textos e, analisando assim os textos, tive que separar, porque não tem só... Eu escolhi os melhores, e foi 171 textos. Tive que dividir entre os 3 ilustradores. Eu encontrei que topou fazer esse trabalho. Então, resumindo, a gente tem muito mais trabalho para fazer, outros volumes, com certeza. Então, quando iniciei de um jeito bem... Assim, como que eu vou falar? Conversei primeiramente com a Mara e com mais 2 ilustradores. Nisso, toparam. Quando foi? Aí eu pensei assim, que o projeto, pelo nome, por isso tinha que envolver mais pessoas. Para quê? Por questão de marketing, questão de público, a questão do público leitor. Aí eu pensei, vou chamar os tradutores. Aí eu chamei tradutores de alemão, de russo, espanhol, japonês, francês. Então, os que estão comigo hoje são da primeira fase. E tem outros tradutores, igual italiano, norte-americano. Tem uns que vão para a segunda fase. Então, no início, a gente vai trabalhar só com o italiano, com o espanhol, norte-americano e o francês. E o russo. Aí eu pensei no podcast, que é uma coisa que na pandemia estava surgindo, essa novidade.
E, então eu chamei você e chamei mais 2. Aí depois eu pensei em chamar o Wellington na parte de publicidade, chamar o Silas na parte de design, na parte editorial, praticamente, e chamar a Keila, o musical, né? Que eu acho que seria importante para o projeto. Então eu pensei em fazer uma obra baseada naquilo que hoje a infância não permite ter, que é a própria infância. Hoje as crianças se envolvem muito com a parte de internet só, não tem as brincadeiras que existia no passado. Tipo assim, parece que está tudo extinto. A criança deixou de ser criança. Então, com um livro desse, aproxima muito a nós, como pais, como avós, tios, junto com as crianças, a se divertir, a trazer essa criança uma nova infância, uma infância que nunca existiu para eles. Então, esse era o papel principal, porque, analisando, as crianças hoje têm acesso a tudo. Tem acesso a coisas fora de idade, tem acesso a coisas ilícitas, a própria televisão. Então, esse trabalho nosso é a parte mais educativa. É uma maneira de fazer a criança, tanto o adulto e o jovem, ter uma diversão com um simples trabalho, mas com um trabalho tão diversificado como o nosso. É o que eu penso. Ótimo. Já para passar aqui mais a palavra à Mara, eu tenho 2 últimas questões assim para fazer. Esse olhar educacional, né, que tem um projeto, quando o Diego fala sobre a importância de trazer a infância que as crianças hoje não têm, quer dizer, emocionante até ouvir falar sobre isso, porque eu vejo que existem muito poucas pessoas preocupadas com essa questão. Encontrar alguém, um escritor, um professor, com essa visão, eu acho que também, partindo daí, pensa-se ser digno de buscar esse apoio para os órgãos máximos que coordenam as questões literárias a nível do país. Quais são as possibilidades de expansão ou de colaboração? Eu não sei se aqui no Brasil é o Ministério da Cultura que trabalha com isso. Nós em Angola é o Ministério da Cultura, mas eu não sei quem trabalha com isso aqui no Brasil. As prefeituras, tendo em conta que existem as autarquias aqui, quais são as possibilidades? Já também pensou nisso? Porque o projeto, para além de ser muito completo, eu acho que deve ser visto, deve ser divulgado e deve ser apoiado. Num mundo globalizado, onde as pessoas estão muito mais conectadas, ter algo traduzido, ter algo na dimensão internacional, eu acho que te faz digno de buscar apoio nos escalões mais altos, a nível da República, a nível dos estados, a nível das autarquias. Eu queria saber de ti se já tem essa possibilidade de pensar. Tem que ouvir. Esse eu ouço aqui, não. Conseguiu ouvir a minha questão, Diego? Eu queria saber de ti se já tem essa possibilidade de pensar. Tem que ouvir. Esse eu ouço aqui, não. E eu ia falar, não sei se todos estão me ouvindo ainda, eu queria falar também sobre agradecer a empresa Alta Mogiana pelo patrocínio, né, que na live nossa, por esse problema que está acontecendo com a internet, eu tô meio assim, eu tô ouvindo muito atrasado e por isso que eu tô tentando responder a certas perguntas que eu sei que o Thiago com certeza iria me perguntar. Igual essa parte da infância, eu penso muito nesse projeto na parte infantil, no sentido de ter colaboradores como professores, diretores, a escola em si, voltada a esse projeto, mas de uma maneira assim, fazer com que a criança envolvida
trabalhe, mas de maneira como pintura, de maneira como pintura mesmo, como a parte de ensinar a fábula voltada ali, ver o ensinamento que existe dentro dos textos, que todos os textos, mesmo sendo divertidos e cheios de humor, ele consiste em falar sobre vários assuntos. Então, essa é a minha preocupação e pedido dos leitores e os profissionais da área de educação saber aproveitar esse livro didático. Então, isso é a minha fala. E desculpe a questão de responder atrasado, porque por algum motivo a internet hoje, é igual o Ed falou, sempre a gente faz reunião, mas a internet hoje está temando, né, para fazer a live. Mas eu estou tentando seguir em frente. Está remando contra a... Não, olha, eu acho que, apesar do problema, Olha. pelo menos nós conseguimos ouvir várias coisas que falou sobre o livro. E eu acho extremamente necessária a tua visão em relação ao projeto. Não só enquanto mentor, enquanto professor, pai e alguém que está preocupado com a sociedade de forma geral. E nós ao... Exatamente. Pois é, nós ao... Mara, tenha vontade. Era justamente o que eu ia dizer, né? É que, além de pais, né? Eu sou mãe, sou professora, né? E é uma vertente, né? Usar o livro como um meio lúdico também nas escolas, né? Para as crianças estar conhecendo de uma maneira mais carinhosa, né? Porque vai trabalhar o lúdico das crianças, né? E o conhecimento também do que é charge, do que é brincadeira, do que pode e o que não pode, né? E hoje em dia tem muito disso. Você não pode falar nada porque tem os preconceitos, né? Que as pessoas colocam ainda sobre tais coisas, né? Então, isso pode amenizar, né, essas diferenças, porque hoje em dia fica até chato você estar falando alguma coisa e você falar a outra pessoa não gostar, e aí você pode estar trabalhando isso dentro das escolas, né? Então fica aí uma dica para os diretores das escolas, né, a Secretaria de Educação, que aqui a gente trabalha Secretaria de Educação. Então, já respondendo sua pergunta, é uma deixa, né? É um meio propício de usar os livros dentro das escolas, sim. E esse livro em especial? Ou esses livros? Eu queria responder ao ouvinte também, Lidiane, que ela fala sobre as escolas públicas, eu investir mais nos alunos, incentivar muito mais. E é o que foi citado aí, Exato. o que foi cobrado aí com a parte do Bissarge, é isso que a gente cobra, né, das instituições, das escolas, isso aí. Mais investimento, mais educação. Exato. Essa preocupação, esse comentário da Lídia é extremamente necessário e muito mais ainda em relação ao projeto que nós estamos a falar. Sobretudo das nuances que o projeto acarreta. Esse comentário da Lídia eu consigo estou a ter alguma interferência, eu não sei qual é o problema. Mas tudo bem, vamos seguir. Estamos prestes a terminar. Mas eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre as previsões do projeto. Mas antes vou ler aqui o comentário um outro comentário da Lid. Diz que hoje em dia está muito complicado até de opinar, conversar. Quase tudo interpretam como preconceito. Infelizmente. Isso. Infelizmente. Por isso é que projetos como esses devem ser abraçados, porque não só querer trazer o lado bom da educação, mas também queremos despertar outras visões, né, através desse projeto, porque hoje
dentro da educação fala-se sobre metodologias ativas. Temos pessoas temos um mundo mudado, temos necessidades diferentes. Eu acho que pensar nisso é extremamente importante. E um projeto como esse, Bicharge, diferencia-se positivamente por causa disso. Porque nós estamos a trazer a educação de uma forma, eu podia dizer, mais completa. Né? E mais do que pensar no Brasil, o projeto já pensou para os outros lados do oceano. Quer dizer, através das próprias traduções, através das pessoas que participam no projeto. Inclusive também, outro ponto que eu queria que a Mara falasse um pouquinho, já estamos prestes a terminar, em relação ao valor da ilustração dentro desse projeto ou dentro do livro. Porque a ilustração, eu acho que para além de ajudar até as pessoas que não têm dificuldades, ela tem um valor singular. Aquelas pessoas que não conseguem ler, aquelas pessoas que são especiais, elas ao verem a ilustração, eu acredito que elas conseguem compreender alguma coisa. Eu queria que falasse um pouquinho também sobre esse ponto, sobretudo para o projeto em si. Esse é um cuidado, né, que a gente deve ter quando vai fazer um desenho, né, uma ilustração, porque um desenho não é só um desenho, né, ele tem que comunicar. E ele trazendo, né, o que o texto pede, a leitura pede, então ele vai ter que casar com aquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com certos tipos de traços, né, para não dar a entender errado. Então tem ali o caso do que eu senti muita dificuldade, né? Tem o urso que come demais, né, e fica com dor de barriga. Eu acho que tem esse, né? Então, ele acaba ficando no vaso com o nariz escorrendo. O Diego sabe bem que eu tô falando o olho maior que a barriga. Isso. Então, assim, gente, como é que eu vou fazer esse desenho para as crianças entenderem que esse urso comeu demais? E aí, fiz ele com a barriga bem grande, sentado no trono, né? No trono. Então, com o nariz já melequento de tanto comer. Então, assim, a gente tem que trabalhar as duas formas, né? Tem que descer aquela inspiração, né, na gente e a gente trabalhar, porque um desenho, a gente não faz ele em 2 minutos, né? Tem dias que a gente consegue trabalhar um desenho em 2 dias. Então, fica complicado. Mas é super satisfatório estar trabalhando assim, porque você consegue entender o que realmente o texto te pede. Você tem que ter cuidado com o que as crianças vão ler, né? O que as crianças vão ver, porque assim como eu também antigamente, eu gostava muito de ver as ilustrações. Tava nem aí para o que estava falando, mas os desenhos era o que me chamava a atenção. Então, da mesma forma que me chamava a atenção, eu quero que os leitores sejam chamados a atenção assim também, né? Que consiga ter o interesse, né? E entender o que aquela imagem está passando. Então, é assim que a gente vê o texto em si. O livro, né? Tem que ser todo comunicativo. Não só os textos, né? Não só a leitura, mas também a forma colorida, né? E as ilustrações. Diego, vai dizer mais alguma coisa? Não, eu quero ver esse texto, esse vídeo, né, a live assim editada, porque eu perdi bastante coisa, né? Então, para mim vai ser uma nova surpresa, porque deu para escutar em pedaços, mas eu vi que foi muito interessante, que você levou bem a live. E ainda eu não posso terminamos, dizer que... Diego, ainda não terminamos. Não, mas para mim eu acho que vai terminar para mim quase, porque aqui da internet está bastante ruim. Aí eu falo assim, que o maior projeto que já conheci foi esse. E acredito que vai ser ainda maior, e será apenas o primeiro de muitos que vamos escolher. Porque Exatamente. eu acredito bastante na equipe, somos em 17. E uma live para a gente fazer com tão pouca pessoa, parece até injusto. Porque vocês escolheram primeiramente a mim, que fui autor, escolheram um ilustrador, um moderador, né? E o publicitário. Mas tem a pessoa que mexe com a parte de design, tem os tradutores em si.
porque a gente não pode esquecer que esse trabalho, o nosso trabalho em si, vai ter como é que eu vou te falar? Vai ser bastante visto de maneira positiva pelos tradutores, porque o trabalho lá fora também é importante. A gente falar Exato. numa outra live sobre esses assuntos, porque é muitos brasileiros que invoca esse assunto, põe no ar esse assunto que tem a parte muito mais trabalhada lá fora. Porque a educação de leitura aqui no Brasil tem que ser ainda muito mais trabalhada. Então o Bisságio veio para isso, para tentar fazer com que as pessoas passem a ter um gosto a ler. Mas o gosto da leitura tem que partir dessa forma, divertida, com brincadeira. Então o adulto vai gostar muito mais do que as crianças. Esse livro é para criança, para o jovem, para o adulto, como eu falo. Mas os adultos vão gostar muito. Então tem um pessoal que tá indo aí, que tá vendo aí a live, que eu estou muito feliz. E então eu queria pedir para o pessoal que está vendo a live, quando esse vídeo for editado, para fazer a cabeça das pessoas, mas não para ajudar a gente, mas o projeto. Mas primeiramente eles analisar o projeto, ver que tem conteúdo, acreditar na nossa palavra, primeiramente assim, pelo que a gente está dizendo, mas ter em mãos esse produto. E é como eu falei, eu agradeço também à empresa Alta Mogiana pelo compromisso, pela confiança em fazer esse patrocínio. Então, eu fico muito emotivo, porque a gente correu atrás de bastante pessoas, mas a Alta Mogiana abraçou esse projeto como todos nós abraçamos. E agradecer também ao pessoal do grupo, que abraçou de imediato, porque imagina... Opa, acho que a internet do Diego voltou a falhar. A Mara consegue me ouvir bem? Ótimo. Sim, Eu queria consigo. deixar uma última palavra, algo que eu acho importante não deixar de ressaltar, que o projeto, para além de abranger... Diego, olha, eu já te interrompi, infelizmente, porque houve aqui um corte. E eu queria aqui deixar uma última palavra sobre o projeto, que eu acho que é importante ressaltar. O projeto, para além de abranger crianças, jovens e adultos, o projeto também é inclusivo. Nós, há bem pouco tempo, falamos sobre a questão dos preconceitos e eu digo que o projeto foi pensado vivamente para o lado da inclusão, porque quando se pensou na ilustração, pensou-se naquelas pessoas que podiam ter necessidades especiais. Quando se pensou, por exemplo, no podcast, também pensou-se exatamente nessa questão. Quando pensou-se na musicalidade, idem, porque hoje nós vivemos numa sociedade com pessoas com quer dizer, diferentes habilidades. Hein? Outros têm alguma dificuldade na visão, outros têm alguma dificuldade na fala. Quer dizer, existem várias questões. E o Bisságio, de forma geral, abrange todo mundo, congrega todo mundo. Quer dizer que quem não conseguir ler, vai ouvir. Quem não conseguir ler, não ouvir, nem ouvir, vai ver. Quer dizer, vai ver através das ilustrações. Então a compreensão vai ser muito mais completa. Daí que eu insisto na necessidade de partilharmos o projeto, a necessidade de chamar as pessoas para o projeto. Aquelas pessoas que nos estão a ver agora, nós estamos a falar de um projeto não simplesmente literário, nós estamos a falar de um projeto que abrange todos e várias modalidades. Quer dizer, música, desenho, poemas, várias modalidades. Então, é extremamente importante nós ajudar a divulgar projetos como este. Então, Mara, deixa aí uma palavra e eu acho que estamos em condições para terminar. Minha última palavra aqui é um convite, né, para todos vocês que já conheceu,
que já conheceu pelas palavras do Tiago, né? Que o que ele disse aqui, eu já não preciso mais falar nada, né? Ele realmente é um projeto que abrange tudo e todos. Então, ele é uma forma acolhedora, né? Se você não consegue ver, você vai ouvir. Se você não consegue ouvir, você vai ver. Então, não só essas formas, né? Mas também sentir. Sentir as emoções, sorrir, degustar com as palavras, né? De, de felicidade que vai encontrar ali dentro do livro, né? Então, é isso que eu quero. Um convite. Eu quero fazer aqui um convite para vocês, para todos que estiverem assistindo a live, compartilha, né? Deixe seu curtir aí pra gente, tá bom? E vamos seguir em diante fazendo mais projetos. Exatamente. Então, para terminar, eu queria deixar aqui a grande novidade. Nós temos a previsão das primeiras impressões saírem já no dia 25 desse mês. No entanto, nós vamos fazer uma live apresentando o material já impresso, falando um pouquinho mais do projeto. Hoje estamos a fazer apenas uma primeira live de apresentação. Eu acho que precisávamos ter mais materiais para fazer com que as pessoas vissem, mas podem chamar-nos no privado, podem seguir os nossos perfis e certeza que vocês vão conseguir estar por dentro do projeto. Para os pais que estiveram aqui a nos acompanhar, abracem o projeto. Nós não estamos a pensar simplesmente em nós, estamos a pensar a educação de forma geral. Então, mais do que importante, a vossa presença é extremamente necessária, o vosso apoio. Adquiram o material quando estiver disponível. Eu acredito que é já daqui para breve. Por enquanto, vamos ainda fazer o lançamento aqui no Brasil. Depois do Brasil, nós vamos lançar para as outras partes do mundo. Como temos em inglês, eu acredito que vamos lançar para todo o mundo. E temos também o francês, temos as duas grandes línguas internacionais, o francês e o inglês. Então, isso nos leva a todos os cantos do mundo. E temos ainda línguas curiosas, como o russo. Eu, particularmente, nunca tinha visto nenhum material em russo. E temos o russo, temos italiano também. Então, abracem o projeto. Eu estava aqui a conversar no princípio, comecei a conversa com o Wellington Duarte, ele que é publicitário, o Diego Malta, ou Dani Malta, que é escritor e professor, e mentor do projeto Bicharge. E estou a terminar aqui a conversa, eu acho que ainda o Diego está ali, estou a terminar aqui a conversa com a Mara Viana, ela que é ilustradora, mãe, professora, acadêmica, profissional e espetacular. Então, as minhas últimas palavras são essas. Sigam o meu perfil, sigam o perfil da Mara, sigam o perfil do Dani Malta, sigam o perfil do Bicharge. É só verem aqui nos comentários, foram feitos vários comentários e ele também alguém entrou aqui com o perfil do projeto. Então sigam-nos para terem mais informações. Diego, se me estiver a ouvir, eu acredito que quer dizer alguma última palavra. Eu já disse as minhas, já convidei o pessoal. Já fiz spoiler sobre o lançamento das primeiras impressões, então tenha bondade. Tchau para todos. Boa tarde. Fique com Deus. Grande beijo. Obrigado Tchau. igualmente. Tchau, tchau. Eu tenho que agradecer a todos, né? E dar uma boa tarde a todo mundo que esteve aqui, né? Vendo essa live, participando com a gente. Então, desculpa por alguns problemas técnicos que a gente teve aqui, mas no final eu acho que deu para corrigir certas coisas. Então, um abraço a todos e venham conferir essa obra. Todos. Certo. Então, obrigado, pessoal. Daqui a algum tempo voltaremos com mais lives, não só dessa natureza, mas da literatura em si, de forma geral. E muito obrigado por nos terem acompanhado. Desculpem por qualquer inconveniência ou qualquer fala que não tenha caído muito bem.
mas estamos aqui para aprender com os erros.